Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol e hoje nós vamos falar sobre estações de SIP. Em alguns vídeos anteriores, que vocês podem achar o link aqui na descrição desse vídeo, nós falamos bastante sobre higienização, programas de higienização, ação de detergentes para limpezas e tudo mais. Mas como que a gente pode fazer essa higienização? A gente tem dois principais modos de fazer uma higienização em um sistema, em um equipamento. Então, nós podemos ter o sistema SIP ou COP. Mas qual que é a diferença entre esses dois? O sistema SIP, ele significa Clean in Place. Tá, mas o que é isso? Significa limpar no local. É quando a gente não precisa desmontar o equipamento para fazer a limpeza dele. Já o sistema COP significa Clean Out Place, limpeza fora do local. Que é o que? Quando a gente precisa desmontar alguma parte do equipamento para fazer a limpeza manual fora daquele sistema. Então agora nós vamos focar no sistema SIP. No sistema SIP nós temos uma estação, uma estação de SIP, uma estação que vai ser responsável por fazer a limpeza do seu circuito, do seu equipamento. Primeira coisa que nós temos que pensar é: qual é a estrutura que nós temos que ter na estação SIP para conseguir atender ao programa de higienização que a gente definiu? Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é quantos tanques que essa estação SIP precisa ter. Então, geralmente nós temos uma faixa de 5 tanques quando a gente tem uma estação bem completona, né? A gente tem um tanque para solução cáustica, um tanque para solução ácida, um tanque para o sanitizante ou desinfetante, um tanque de água recuperada e um tanque de água de balanço, água da rede, para fazer os enxágues. E de acordo com o programa de higienização escolhido, esses tanques eles podem sofrer alterações nas soluções utilizadas a um período estabelecido. Por exemplo, eu posso pegar o tanque de ácido e virar ele para alcalino clorado a cada 6 meses, que foi quando eu defini um SIP diferenciado para o meu equipamento. Além dos tanques, nós temos que pensar, esse SIP é um SIP frio, né, realizado à temperatura ambiente, ou eu preciso aquecer a minha solução? Se a solução precisa ser aquecida, nós temos que ter um trocador de calor nessa estação. Esse trocador ele tem que ser dimensionado para que a gente consiga chegar à temperatura necessária em um tempo ideal. E além da estrutura de tanques e trocador de calor, nós temos as provadeiras que precisam ser instaladas nos tanques para que a gente consiga fazer a coleta daquela solução para fazer a análise prévia. Nós precisamos ter válvulas direcionais para os tanques, válvulas de saída, válvulas de entrada. E nós precisamos ter as bombas de avanço. As bombas de retorno, geralmente elas não fazem parte da estação SIP em si, elas são instaladas no circuito. E além de todo esse sistema de equipamentos, nós temos também os instrumentos necessários para que essa estação seja automática, né? Que a gente consiga fazer um programa que ela rode automático, sem depender de ninguém para fazer o passo a passo. Então, o primeiro instrumento que nós temos são os condutivímetros. Eles podem variar um pouco de acordo com a estrutura da sua estação de SIP. A gente pode ter condutivímetro instalado por tanque, isso facilita na hora do preparo das soluções. Então, enquanto eu estou fazendo um SIP, eu tenho uma linha separada fazendo circulação de outra solução que pode ser preparada ao mesmo tempo que eu estou fazendo o SIP. Isso é permitido quando a gente tem o condutivímetro instalado numa linha de circulação específica de cada tanque. E nós temos que ter o condutivímetro na linha de retorno de SIP. Esse condutivímetro do retorno é que vai garantir que nós passamos a solução por todo o circuito na condutividade correta. O segundo instrumento que nós vamos falar são os sensores de nível. A gente tem que ter sensor de nível instalado em todos os tanques, tanto o sensor de nível baixo quanto o sensor de nível alto.
O sensor de nível baixo, ele vai nos indicar a presença de químico naquele tanque, e o sensor de nível alto vai definir o limite que a gente pode colocar de solução no tanque. Então, sempre que o sensor de nível alto atuar, eu não posso colocar mais nada naquele tanque para evitar um transbordo. A gente tem que ter essa automação aí de sensor de nível versus avanço de bomba. Outro instrumento que nós temos que ter nas estações de CIP quente são os transmissores de temperatura. Então é importante que a gente tenha um transmissor de temperatura na saída do trocador de calor e outro também na linha de retorno. Da linha de retorno também igual o condutivímetro, né? Ele vai garantir que nós passamos a solução por todo o circuito dentro da temperatura especificada pelo programa de higienização. Nós podemos também ter transmissores de pressão na saída da bomba de avanço. Isso vai ser particularmente importante quando nós falarmos sobre CIP de tanques que tem spray ball ou aspersor rotativo. E o último instrumento principal que nós temos que ter é o medidor de vazão. Então, como nós falamos em vídeos anteriores, nós temos que completar o ciclo de Zener, né? Nós já falamos do condutivímetro para garantir a concentração correta, né, condutividade correta. Nós falamos dos transmissores de temperatura para garantir a temperatura. E agora nós temos os medidores de vazão para garantir que nós temos uma vazão de avanço necessária para limpar a tubulação que nós temos. E claro, né, para fechar tudo isso, nós falamos bastante de equipamentos e instrumentos. A gente tem que sempre garantir a manutenção correta desses instrumentos, desses equipamentos. Então entendam com o fornecedor, entendam com o time de manutenção de vocês quais são as manutenções preventivas, quais são as preditivas que precisam ser feitas, trocas mandatórias que precisam ser feitas, para que a gente consiga garantir uma estação de CIP sempre em perfeito funcionamento. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.